Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais essa mini aula de gestão comercial de alta performance. Eu sou Gustavo Campos, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas. Vamos falar hoje sobre como se comunicar com a equipe durante a crise. Ah, que crise é essa? A crise qualquer, qualquer crise. Né? Nós passamos recentemente por uma crise envolvendo um vírus, aí um Covid-19, né? Então, enfim, esse é um tipo de crise, mas pode ser qualquer outra. A gente aqui no Brasil já está acostumado a ver todas as crises possíveis, né? Então, a gente está mestre em lidar com crises. Mas será que a gente faz bom uso da comunicação? Porque a comunicação tem que mudar um pouquinho quando está nesse cenário de crise. Então, essa aula de hoje vai trazer um artigo da Harvard. A Harvard tem uma unidade editorial, Harvard Business Review, ela faz lá suas publicações, artigos, textos, revistas, livros, e tem os melhores artigos são selecionados e compõem, então, uma edição da revista, por exemplo, da Harvard. Não é qualquer artigo, assim, o cara quer escrever um artigo, escreve um artigo cocôzinho ali e manda e está publicado. Não, é só coisa top. Então, lá só vai coisa top, cara que tem uma profundidade no que faz. Então, aqui, como se comunicar com a crise, como se comunicar com a equipe durante a crise, a gente extraiu dessa reportagem da Harvard esta matéria que a gente vai apresentar a vocês. Então, sem mais delongas, vamos botando aqui os nossos slides de apoio, e aí você vai ter aqui a nossa aula. Então, como se comunicar com a equipe durante uma crise. Vamos lá, vamos aprender. Então, uma característica de uma crise é apresentar constantes mudanças de ambiente. Por isso, é fundamental que um líder compreenda que a comunicação durante uma crise é primordial e que, quando se comunicam com transparência, urgência e empatia, ajudam os membros do seu time a se adaptarem a estas condições em constante mudança que as crises trazem. Então, fica aqui comigo. Antes, eu vou ler para ti o segundo parágrafo, não te preocupe em ler agora. O primeiro parágrafo é esse, né? Ele coloca 3 palavras. Essas 3 palavras a gente tem que entender, ó. Transparência, urgência e empatia. A gente está em crise. Então, a gente tem que se comunicar observando essas 3 coisas. Transparência, urgência e empatia. Na sequência, eu explico o que é. Beleza? Mas lembra que crise, às vezes, é só para a sua empresa. Porque a sua empresa não fez o tema de casa, entrou em crise. Não precisa ser aquela crise do mercado. Tá? Aquela crise que afeta todo mundo. Não, pode ser uma crise só para você. Então, um tom de urgência estimula as pessoas a tomarem decisões rápidas para mitigar danos. A transparência gera confiança nos líderes e transmite respeito pelos funcionários, reconhecendo-os implicitamente como capazes de lidar com o que está sendo sinalizado. E, por fim, mostrar empatia e transmitir uma mensagem convincente de esperança pode estimular a resiliência diante dos desafios que surgem pela frente. Quem não quer, então, saber comunicar nessas 3 eixos, gerando todo esse contexto que numa crise nos afasta disso, né? Uma crise deixa as coisas menos transparentes, mais nebulosas, mais incertas. Uma crise não gera, às vezes, as coisas que são urgentes acabam sendo prejudiciais, elas já deixaram de ser urgentes, já tomaram conta, já estão gerando danos. E em crise, muitas pessoas esquecem a empatia. Não se tem empatia com o outro, não se tem empatia com a empresa, não se tem empatia com o cliente, não se tem empatia nem por si. Então, tu abandona basicamente tudo. Então, esses são os 3 eixos que a gente tem que aprender, tá? Olha só em detalhamento o que eles são aqui. Transparência, o primeiro. A transparência gera confiança e transmite respeito, reconhecendo em cada membro do time uma pessoa capaz de lidar com o que está sendo sinalizado. Então, é por isso, é por respeito. A gente está sendo transparente por respeito. Então, a gente não fica escondendo coisas, a gente não fica deixando de dizer, a gente não fica dizendo de outra maneira. A gente diz o que tem que ser dito, a gente fala, mas é do nosso jeito, é com educação, é com respeito, é na hora certa, mas é transparente, a comunicação é transparente. Urgência, o tom de urgência estimula as pessoas a tomarem decisões rápidas para mitigar possíveis danos. Se eu não der a urgência, o cara vai perder um dia daqui a pouco. Ele pensava que o urgente era fazer até em 2 dias, ou até o final da semana. Não, o urgente é para agora. Eu imaginei que era para esse minuto, tu largaria tudo que tu ia fazer isso. Então tem que deixar bem claro qual é o nível da urgência. E empatia, mostrar empatia e transmitir uma mensagem convincente de esperança pode estimular a resiliência diante dos desafios que surgem pela frente.
Então é isso aí, é a questão da empatia. Vão surgir muitas dificuldades, a gente tem que ter um entendimento do grupo, um entendimento entre si, então a gente vai trazer a crise para dentro de casa, e ela vai piorar mais, né? A gente vai brigar dentro de casa e não brigar na rua, com quem está gerando a crise ou com as situações que estão gerando crise. Vamos se desgastar internamente e vamos para o mercado já gasto. Então, transparência, urgência e empatia. Agora que já se passaram vários meses do início da pandemia, por exemplo, que é uma crise, qual é o sentimento dos membros de sua equipe com relação à sua resposta à crise? Agora estou falando da tua de gestor, tá? Não estou falando assim, qual o sentimento em relação à crise. Não, qual a da equipe, né? Pensa na equipe. Qual o sentimento que eles têm em relação à tua resposta à crise? Tua resposta de gestor. A comunicação que você fez, a comunicação que você exerceu, como que a turma está se sentindo em relação a isso? Em um artigo, então, da HBR, Harvard Business Review, aqueles autores ali, Brooks, o Amy e o David, apresentam 50 lições importantes para os líderes se comunicarem durante uma crise para manter alta a satisfação dos funcionários. Qualquer problema em crise piora muito, entendeu? Então, o que está na nossa mão, a gente tem que fazer bem. Aqui é a comunicação. Às vezes, em crise, tem pessoas que se afastam, se fecham e se isolam, não se comunicam mais. E tem outras que querem a comunicação, querem a aproximação, querem o contato mais rápido e frequente, mas não tem uma contrapartida. Então, você, gestor, tem que ser o cara que estimula isso, principalmente em momentos de crise. A primeira das lições, tá? De quem já passou por muitas crises aqui, foi o estudo que esse trio aí fez, tá? Comunique-se com frequência. Aumente sua comunicação com a equipe. A comunicação frequente, além de ajudar a diminuir a ansiedade, reduzir o medo e a incerteza, permite que os integrantes do time captem de forma correta a mensagem que você quer passar. Pode ser cansativo para um líder repetir várias e várias vezes uma mensagem especial, mas você precisa saber e aceitar que os membros da equipe precisam ouvir essas mensagens várias vezes. E mais, pessoas diferentes talvez tenham que ouvir mensagens de maneiras diferentes e por meio de canais diferentes. Aqui, pessoal, princípio básico da comunicação, né? Não dá para se vender uma coisa, que eu estou vendendo uma ideia, estou comunicando, né? De uma única maneira, com uma única fonte. Então, só existiria uma fonte no mundo, né? Só existiria, por exemplo, internet, não existiria TV, outdoor, buzzdoor, jornal, revista, anúncio na digital, WhatsApp, não só existiria um canal. Não, existem múltiplos canais, centenas de canais, milhões de canais daqui a pouco. Por quê? Porque nós somos milhões de pessoas diferentes. Então, esses canais, eu tenho que acionar a maior parte deles, que o meu público vai estar presente. Então, eu tenho que passar por e-mail, eu tenho que fazer uma videochamada, eu tenho que fazer uma videoconferência, eu tenho que fazer um contato individual com cada um, uma ligação. Numa reunião presencial, tem que repetir de novo, tem que mostrar os slides, tem que mostrar erros e acertos. Eu tenho que falar durante um trimestre inteiro sobre isso. Se a coisa é muito importante assim, entendeu? Se a crise se prolonga, eu fico falando até que isso vire o nosso jeito de enfrentar a crise. Como está dito ali, pode ser cansativo, mas é a tarefa do líder fazer. Tá? Maneiras diferentes de comunicar e frequência, comunicando com frequência. Continuando, estamos passando por um momento em que tantas pessoas estão sendo bombardeadas diariamente por más notícias, com consequências negativas, que não foram causadas por elas mesmas. Por isso, como líder, você precisa achar alguns pontos positivos e destacá-los. Você tem que estar presente para garantir apoio e inspiração para o restante da equipe. Então, a presença do líder acalma também. As notícias vindas do líder acalma, são notícias formais, oficiais da empresa. Então, é importante que você fale tanto das coisas boas que estão acontecendo, quanto das coisas ruins que estão acontecendo. Porque aí a pessoa vai começar a confiar em ti. Se tu esconde as más coisas para não afetar o humor deles, vai gerar uma desconfiança. E se essa desconfiança virar uma crença, é pior do que saber da coisa ruim, é saber da coisa ruim quando nada mais pode ser feito e o dano já está feito. Tu ficou sabendo de forma atrasada. 2. Forneça canais seguros para dar feedback. O líder precisa garantir, em primeiro lugar, um ambiente psicologicamente seguro para seus liderados expressarem as suas dores, medos e opiniões, seja em grupo ou de forma individual. Em segundo lugar, o líder precisa garantir a segurança dessas informações.
assegurando-se que elas não irão vazar e se tornar motivo de fofoca ou retaliação. Os líderes devem comunicar para a sua própria equipe os canais disponíveis para oferecer feedback e enfatizar o quanto se preocupem em ouvir a opinião de todos. Então, aqui é isso, né? Eu tenho que entender como que eu, como gestor, posso criar um ambiente psicologicamente seguro. Esta é a expressão, este é o conceito. Quando tu vai saber que tu tem? Quando as pessoas confiarem para falar para você o que está dando errado, o que ela errou e por que ela não está conseguindo fazer, dos medos que ela tem, das dores que ela tem, da incompetência que ela tem. Se a sua equipe de vendas está falando com você sobre isso, você está conseguindo chegar num nível ideal de ambiente psicologicamente seguro. Principalmente se tudo que eles já falaram não sai, não espalha, fica ali entre vocês dois. A pessoa se sente muito segura, então, para participar e para abrir a comunicação com você. É um passo importante da comunicação durante a crise. 3. Ajude a equipe a trabalhar remota de forma eficaz. Muita gente, pessoal, não sabe trabalhar à distância. Muita gente precisa de gente, precisa de comando, precisa de rotina, e não consegue levar essa rotina para trabalhar em casa, por exemplo. Então, tu tem que ajudar a equipe de tudo que é jeito a trabalhar de forma remota eficazmente. Os funcionários que sentem que dispõem de tudo o que necessitam para continuar sendo produtivos e bem-sucedidos trabalhando remotamente, têm mais probabilidade de ficarem satisfeitos com a resposta geral da liderança empresa à crise. Se a organização deseja manter a produtividade alta, pode valer a pena investir em equipamentos para home office, como fones de ouvido especiais, né? Aplicativos para reuniões como o Zoom ou Google Meet. O líder também pode recorrer para evitar algumas questões associadas à fadiga de videoconferências, a chamadas telefônicas para discussões individuais ou em pequenos grupos com pessoas que já se conhecem. Então, evita deixar o cara agora 8 horas em videoconferência. A videoconferência, ela acaba gastando, né? Ela acaba gerando um desgaste maior. Tu tem que ter uma atenção maior, que é uma fonte que não gera um espaço de atenção plena, então tu tem que forçar muito para não se distrair com outras coisas. É fácil se distrair digitalmente, aí tu não aproveita, não é produtivo, tu não entendeu, a comunicação fica truncada. Então, videoconferência, pessoal, qualquer contato entre equipes, entre membros, regra básica de reunião. Vamos ser o mais breve, rápido e objetivo possível. Beleza? Não é um encontro social à distância. Não é uma conversa entre amigos. Vocês podem ser amigos, pode ser tudo. Mas nesse momento de trabalho, tu quer resolver se é para resolver em 15 minutos, tu quer resolver em 5. E se tiver resolvido em 3, tu desliga e acabou. É assim, não precisa durar 5 nem 15, porque tu reservou 15. Beleza, pessoal? É o menor tempo possível, tem que ser bem objetivo. Pedir para as pessoas se prepararem, dar a pauta, e aí tu vai mesclando os métodos, não fica tudo resolver por videoconferência, todo mundo se reúne, todo mundo. Não, tu pode fazer mini grupos, pode trabalhar individual, às vezes pode ser ligação, às vezes pode ser WhatsApp, às vezes pode ser uma videoconferência. Beleza, é isso mesmo, vai variando aí. Número 4, discuta as questões de estabilidade de emprego futuro. Então isso atormenta. Quando está em crise, quando as pessoas não trabalhando, a empresa está fechada lá por necessidade, enfim, é bom tu falar com a turma, tá? É bom tu dar um norte para eles, porque então a cena que eles podem criar é um desastre, é perigosa. Então é mais do que compreensível que as pessoas estejam preocupadas com o seu emprego e o futuro. Tendo isso em mente, o líder deve trabalhar para tranquilizar os funcionários, assegurando-lhes que tenham o emprego garantido quando esse for realmente o caso, ou, do contrário, deixando os funcionários a par de tudo o que lhes diz respeito o quanto antes, para que possam ser planejados adequadamente. Então, eu estava em coach hoje, fazendo coach com um empresário, que a gente já vem fazendo coach há 5 meses, e ele me contou que vai fazer umas férias coletivas agora, vai voltar daqui a 15 dias, e daqui a 15 dias ele já deixou agendado uma reunião com um vendedor da equipe dele. Esse vendedor, ele anunciou, dia tal, tem uma reunião contigo aí, individual. E o cara, não vai estar todo mundo? Não, só contigo. O cara ficou preocupado, mas ele já sabendo disso, ele já falou, não te preocupa. Vai ser uma reunião, a gente vai trabalhar sobre desempenho, a gente vai fazer uma análise de desempenho tua, tal, mas eu vou fazer essa reunião com todos, tá? Tu vai começar a reunião, teu emprego está garantido aí, não precisa te preocupar. Claro, se o cara não fala isso, ele vai passar todos os 15 dias agora preocupado se vai ter o emprego ou não,
daqui a pouco a cabeça dele é tão louca assim que ele vai começar a buscar outro emprego já, e daqui a pouco ele vai chegar no dia que está marcada a reunião e vai anunciar que vai mudar de emprego, se antecipando a loucura que ele criou. Beleza? Então é muito importante a gente ter essas questões na mesa, né, sobre o futuro da nossa equipe. E o último passo aqui, apresente um plano para o futuro. Importante, estamos em crise. Se o líder não tem um plano na crise, como é que vai funcionar, como é que ele vai ter? Então, dada a extraordinária crise que estamos enfrentando no momento, não é de se surpreender que muitas pessoas estejam ansiosas com o seu futuro e com o futuro da empresa para a qual trabalha. O líder será observado de perto, em busca de indícios de algum sinal de mudança. Portanto, ao se comunicar, divulgue o máximo que puder a respeito de sua estratégia e planejamento para o futuro, sempre enfatizando os pontos positivos da empresa. E, claro, não deixe de dar o devido reconhecimento aos funcionários que fizeram um esforço a mais para gerar bons resultados ou ajudar os colegas. Isso pode ter um efeito cascata positivo. Beleza? Então, tu vai ter um plano. Se tu é o gestor, cara, tu tem que definir a estratégia da empresa, interpretar os objetivos da empresa, definir a estratégia comercial da empresa. Tu é um gestor comercial. Então, não espera pelos outros, não espera receber pronto. É a tua missão aprovar um plano junto à diretoria e executar esse plano junto com a tua equipe. É tua obrigação de fazer isso. E até esse plano, o pessoal tem que entender o que vai fazer, se sentir seguro com isso e confiante. Então, é isso que tu vai ter que ensaiar. A crise que estamos atravessando mudou a vida pessoal e profissional de muitas pessoas de forma rápida e drástica. Continuamos envoltos em muita incerteza quanto ao futuro e às pessoas, mais do que nunca buscam orientação e apoio em seus líderes. Como líder, o que você diz e como transmite a mensagem terá um papel crucial no desempenho de sua organização durante esses tempos difíceis e até mesmo depois. Agora nós estamos com essa crise de pandemia, mas tem outras crises, né, pessoal? Não vai ser a última e não vai ser a mais difícil. Então nós temos que estar acostumado aí a vencer crises e a comunicação é uma das principais armas. E aqui teve 5 dicas que você pode assistir ela com o seu caderno de aprendizado aí e retirar dela o que você precisa melhorar. Então, como se comunicar com a equipe durante a crise? Apresentei para você uma regra aí de 5 passos para você não deixar de faltar nenhum desses pilares. Se você gostou, dá um joinha aí, dá um coração para nós, escreve, coloca o teu comentário aí, cara, aparece para mim, mostra a tua opinião. Eu te dei aí 5 dicas, me escreve mais 5, me escreve mais uma, me diz o que tu pensa, como é que tu faz aí na tua empresa, te apresenta para mim aí, eu me apresentei para ti, né, instrutor-chefe do Ressignificando Vendas, te apresenta aí e dá a tua opinião. Eu sei que não existe só 5 formas, tem 500 formas, vamos descobrir essas 500, preciso de você aí, beleza? Se tu gostou muito, compartilha, comenta aí, compartilha com a tua lista, faz uma menção a uma pessoa aí, vai ser importante para ela e vai ser importante para ti que você ajudou ela, beleza? Então é isso aí, vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.